Olá, meu nome é Max Robson, nós estamos aqui para falar sobre percussão, sobre aula de percussão. Aí nós temos vários instrumentos aqui para dar um panorama básico sobre percussão. Geralmente nas escolas de música a gente divide os instrumentos em cordas sobre percussão. Então, os instrumentos de corda, guitarra, violão, contrabaixo, violino, tem uma série de instrumentos que utilizam a corda como recurso sonoro. Inclusive o berimbau é um instrumento de cordas percutidas. E em algumas ocasiões a gente tem uma mistura, uma interdisciplinaridade entre os instrumentos aí. Os instrumentos de sopro, que é o sax, a flauta, tem vários clarinetes, vários instrumentos de sopro, e os instrumentos que não são de sopro nem de corda específico, como esses que eu falei, a gente classifica como instrumentos da área de percussão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pandeiro, que é um instrumento, esse pandeiro é um instrumento brasileiro, mas ele tem origem árabe e persa, é um instrumento muito antigo, mas pelo processo de transculturação, os árabes, a influência árabe no Brasil, eles trouxeram os pandeiros, inclusive até tem um exemplo aqui, um protótipo do tipo de pandeiro árabe, que se tem esse aqui, que ele tem duas fileiras de platinela e geralmente se toca em pé, uma técnica diferente. Ele é um pouco diferente. E a influência trouxe para a gente a ideia de fazer um pandeiro, que é o nosso pandeiro brasileiro, que é esse pandeiro que eu estou usando. Aí existem pandeiros de tamanhos diferentes. Esse aqui é um pandeiro médio, feito de pele de cabra, é usado um pouco mais para choro, usado também na capoeira, em outras manifestações musicais. Mas existe também um pandeiro com pele de nylon, né, que é usado em samba. Então varia um pouco o timbre e tem tamanhos diferentes. Esse aqui é um pouco menor, mais leve. Se a pessoa tiver a fim de um pandeiro mais leve, que às vezes pesa um pouquinho, que a gente segura com a mão esquerda e toca com a mão direita, basicamente. Então, eu ia falar um pouco sobre a sonoridade deles. Tem uma sonoridade que a gente estuda cada som específico para depois montar os ritmos. Então, o primeiro som básico seria o som aberto, que a gente usa o som de borda. Usando o polegar, né? A gente pega ele aqui com a mão esquerda, geralmente tem um dos lados aqui, não tem as platinelas, justamente para pegar o pandeiro, né? A gente deixa na posição horizontal, um pouco inclinado, e usa o polegar para fazer esse movimento circular. Então o som aberto é o primeiro som que é legal experimentar fazer, e é legal estudar som por som. Então no caso do som aberto você toca e tira, em vez de tocar e deixar abafando, é legal tocar tirando, né? Deixar o corpo relaxado, postura reta, né? Sentar com a coluna reta e pensar em tirar o som natural, o som que ele tem aberto, ok? Estou tocando na borda, né? Lembrando que é um instrumento misto. O que a gente chama de misto? Ele tem duas fontes sonoras, que seria a pele, né, que a gente toca diretamente nela, e por consequência as platinelas vibram. Ele pode ser usado como um chocalho também, dependente de percussivo. Então, o som aberto é indicado para fazer a princípio, né? É legal estudar um tempo, tocar sem correr. Costumo brincar, falar que a pressa é inimiga da percussão. Tem que fazer lento. Então, é tocar, esperar o som terminar e tocar. No segundo momento, eu indico fazer o som central, que a gente chama de tapado, que é o som da mão de chapa de mão do centro do pandeiro, né? Então, a gente está fazendo passo a passo. Então, seria aberto, tapado. Depois você pode juntar os dois exercícios em um só. Ok? Então, no segundo momento, a gente vai falar sobre o som de borda, né? A gente falou sobre o som aberto, sobre o som central, tapado. E o outro som que eu sugiro é fazer a mão em arco, como se estivesse pegando uma laranja, e trabalhar tocando na borda. E é interessante tocar e deixar a mão, porque tem várias formas de tocar, mas não evitar um pouquinho isso a princípio,
tocar deixando a mão, vai ficar mais fácil quando for juntar todos os movimentos para criar o ritmo. Então, a sugestão é de fazer um pouco lento, com a mão arqueada, e depois criar uma dinâmica de dobra de ritmo, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Então eu sugiro que trabalhe cada som separado, para depois montar o ritmo. Então, por exemplo, com esses sons aqui, basicamente, você já pode montar vários ritmos. Por exemplo, o ritmo básico de samba, básico, seria tocar o aberto, variando, por exemplo. Som de borda e o som aberto. Estou fazendo um pouco lento a título de entender, mas se for fazer um pouco mais rápido seria. E tudo isso eu estou fazendo com a mão esquerda parada, porque a mão esquerda também tem um movimento aqui que a gente vai falar mais para frente, mas a princípio, só para acostumar com a sonoridade, eu sugiro de deixar a mão esquerda parada e trabalhar com a direita. Então, usando, por exemplo, o tapa central aqui para acrescentar no ritmo de samba, a ideia, por exemplo, básica seria... No caso aqui eu estou fazendo lento, a título de observação, para pegar a movimentação, mas se for fazer um pouco mais rápido também, a gente sente um pouco mais o swing do samba, seria... E com essa mesma manipulação, essa movimentação, a gente pode fazer outros ritmos também, tipo o baião, por exemplo. Ou ele mais rápido um pouco, por exemplo. Essa manipulação, ela proporciona uma movimentação livre, solta, você pode improvisar, fazer outras divisões e outros ritmos, né? A gente pode fazer, por exemplo, embolada, por exemplo. Então, quer dizer, sempre usando esses sons básicos. Som aberto, relembrando aqui, som central, e esse som aqui, que eu aconselho a estudar mais um pouco, porque ele ajuda a dar a base, a criar um pedal para os diferentes ritmos que a gente utiliza aqui no pandeiro. Um outro exercício básico, se for acrescentar a mão esquerda, a princípio seria esse. Para acostumar com a movimentação de chocalho, né? A ideia é como se fosse um chocalho. Então a ideia de usar a mão esquerda com a mão direita já é um pouquinho mais complexo, mas estudando uma mão e depois a outra, naturalmente você depois consegue juntar as duas coisas. Para tocar, por exemplo, o ritmo da capoeira, mais lento, já é interessante para estudar a manipulação da mão esquerda, por exemplo. Quer dizer, essa movimentação acompanha a rítmica aqui com a mão direita, ok? Olá, nós vamos falar um pouco hoje sobre instrumentos de percussão. Aqui eu tenho os cachixis,
né, que tem tamanhos diferentes. Esse aqui é utilizado também na capoeira, né, é feito de bambu, né, de origem africana também. A gente tem aqui pessoas que confeccionam aqui no Brasil também, que tem essa forma parecendo de gota, e tem uma semente aqui que a gente chama de lágrima de Nossa Senhora dentro do instrumento. Em ocasiões tem outros tipos de material, de semente, de arroz, enfim. E esses aqui são com essa semente, chama lágrima de Nossa Senhora. É um instrumento confeccionado, né, muito bem confeccionado no sentido de a gente poder trabalhar ele com a mão, e ele é um instrumento que a gente trabalha, a gente usa o termo sacudimento, sacode ele para poder trabalhar a sonoridade. É o que a gente chama de instrumento endopercussivo, ou seja, o agente sonoro está interno, a gente não pega direto nas sementes aqui, elas são internas, você agita o instrumento e automaticamente proporciona o som. Então, basicamente, ele tem uma cabaça embaixo que proporciona um som com movimento vertical. Então, aqui a gente usa o movimento vertical e o movimento horizontal. Aí, naturalmente, você pode trabalhar uma mão e depois a outra. Né? Separadamente. Lembrando que em termos de afinação, cada um tem uma sonoridade, a gente chama de altura tímbrica. Esse aqui é um pouquinho mais agudo, esse aqui é um pouquinho mais grave. Né? O que cria essa ideia de tocar os dois ao mesmo tempo. Então, uma vez que você estudou a movimentação separada, uma mão e a outra, no segundo momento você pode tentar juntar para começar a formar as ideias de ritmo, de grupos de ritmo. Então, por exemplo, para tocar Ijexá, por exemplo. É um instrumento também que é importante estudar também separadamente cada movimentação para poder criar um ritmo, o ritmo ficar mais uniforme. Porque o fato de ter que dominar uma coisa que está dentro aqui demanda um pouquinho mais de estudo de movimentação. E ele dá uma certa liberdade também, né, para tocar. Vou fazer com um pequeno aqui, só para entender que a ideia é mais ou menos a mesma. Então, quer dizer, percebe que é um instrumento que realmente ele tem uma certa dança aqui, uma certa ginga aqui para poder tocar, porque ele exige uma movimentação para que a sonoridade aconteça. Então, quanto mais movimento, mais lento. Quanto mais rápido, mais curto. Então, eu estou partindo desse princípio de tocar com o som da cabaça e com o som do bambu. Pode tocar para frente e para trás também. A gente pode criar efeitos também, né? É um som meio de mato. É muito usado também para a sonoplastia, para fazer um efeito meio de som de mato, de galho, de folhas. Então é um instrumento muito interessante também, que é importante
trabalhar uma mão, a outra, e depois usar as duas movimentações. Então, vou voltar para o maior aqui, tem um pouco mais de som, mas o menor também dá para fazer o estudo da mesma forma. Esse aqui não é muito comum de se encontrar, mas o estudo pode ser feito nos pequenos mesmo, cachixi.